Dimas Oliveira. Presente. Danilo Soledade. A Juno está aqui, mas ela já mandou um e-mail solicitando a saída. Mike Vinícius. Está presente. Meu Deus do céu. Wesley Madonna. Presente. Rosângela Cândido. Presente. Ronaldo Robles. Presente. Jonathan Vasconcelos. Presente. Nilva Rigo. Monique Reis. Presente. Natália Rocha Lobo, Alina. Olá. Milton Moreira. Ana Paula Vaz Boixá. Abraão Antunes. Presente. E agora os visitantes. Eu vi o Rafa Soares, eu anotei aqui. Algum microfone acho que está dando retorno. Pedro, o seu microfone está dando retorno, Pedro. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos. Que deu um problema no meu áudio aqui. Eu vou escutar vocês. Beleza. Eu vi você. Aí tem mais algum convidado que não está nessa lista? Acho que o Renato Ângelo. Mais alguém que não estava na lista? Eu vi aqui Arte na Garagem. Boa noite, Ângelo. Isso mesmo. Arte na Garagem é Paula, né? Essa é a Paula. Tá na última reunião. Beleza, Paula. O Getúlio acabou de entrar na reunião também, tá, Danilo? Eu acabei de ver aqui, eu já estou dando um ok no nome dele aqui. Getúlio. Então, a chamada... E o Dan também. O Dan Barros chegou? Vou anotar ele aqui, que eu não vi a entrada dele. Presente, queridos. Desculpe o atraso. Boa noite a todos. Boa noite. Danilo também chegou. Isso, anotadinho aqui. Então... Ô, Jonathan, você consegue controlar o meu microfone daí? Não, só quem está controlando a transmissão. Eu acho que é o Danilo. O Danilo. Oi, qual o microfone, Pedro? Você consegue controlar meu microfone? Acho que eu consigo. Ó. Vou apertar aqui, ó, desativar som. Acho que agora eu bloqueei seu microfone. Se era isso, eu fiz. Agora você vai ficar mudo o resto da reunião. Isso. Então, o administrador da reunião consegue mutar, excluir. Então, eu acho que eu mutei o Pedro agora, aqui, a pedido dele. Então, seguindo a pauta do dia, o Fernando vai fazer uma apresentação sobre a Lua. O Fernando está presente? Pode falar, Fernando. Olá, pessoal. Boa noite. Conseguem me escutar? Sim. Boa noite, Fernando. Beleza. Boa noite, senhores conselheiros, servidores, colegas aqui presentes, visitantes. Obrigado pelo espaço para poder mostrar um pouco para vocês e discutir a questão da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual 2025, da pasta da Secretaria da Cultura, Economia e Criativa. Eu cheguei a encaminhar por e-mail para vocês, o conselho, no caso, uma tabela com os valores propostos, né? Eu não sei se todo mundo teve acesso, então eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Boa noite, desculpa o atraso, gente. Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Peguei um trânsito, gente, mas consegui entrar. Valeu. Está aparecendo aí para vocês? Tá uma tela cinza.
Isso, tem uma tela cinza aqui. Fala, Fernando. Cheguei também, tô aí. Vamos lá. Boa noite, secretário. Fala, Renato. Boa noite. Danilo, se eu te mandar o arquivo, será que você consegue compartilhar aí? Pode, eu acho que eu tenho ele aqui. Deixa eu ver, tentar mandar, que eu estou fazendo pelo celular, Fernando, mas eu acho que dá sim. É aquele mesmo arquivo que está no e-mail, isso? Ou você tem outro arquivo? Vou te mandar o arquivo. Mandei pelo WhatsApp. Deixa eu ver que não chegou ainda. Recebeu aí? Não. Vou tentar de novo aqui. Apareceu? Agora foi. Agora Maravilha, apareceu, então, Fernando. gente. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Estamos em um momento, né, chegou mais um momento de se encaminhar à Câmara Municipal de Taubaté, a nossa LOA, não só a Secretaria de Cultura, mas a Prefeitura como um todo, né? Nós passamos para a LDO, agora é o momento da LOA, geralmente são os meses de agosto e setembro que a gente faz esse processo de preparação da peça orçamentária, né, que é a LOA, que traz o detalhamento da previsão, lembrando que é sempre uma previsão das despesas para o ano seguinte, né? Por que é previsão? Porque a gente trabalha numa estimativa de uma receita, e com base nessa estimativa da receita, então você se distribui quais são essas despesas que as secretarias vão executar ao longo do ano, né? E são despesas aprovadas pelo Legislativo, né? Então, na Secretaria de Cultura, nós temos basicamente dois grandes programas, né? Que é o programa 3002, Difusão Cultural, e o programa Museus, Memória e Cidadania. Então, vamos começar aqui pelo programa Difusão Cultural. Nós temos a ação 2089, que é o funcionamento de espaços culturais, né? Nós temos aí como despesa corrente. O que é despesa corrente? São as despesas contínuas e obrigatórias, aquelas que a gente não consegue fazer alteração, porque já é baseado no cálculo dos salários dos servidores, plano médico, cesta básica, os benefícios, né? Então, são despesas que a gente não consegue alterar. Além das despesas obrigatórias, nós temos os contratos contínuos, né, que são água, luz, energia, internet, impressão de documento, né? Então, nós temos aí, nessa ação, né, 3.996 só de folha de pagamento. Nós temos aí o salário família, cálculo atuarial, que o cálculo atuarial é uma lei também que dá uma retaguarda dos benefícios sociais dos servidores. Então, é obrigatório ter esse valor também de garantia dessa despesa. E depois nós temos o consumo, 10.500. Nós temos aqui depois, na ficha, essa primeira coluna aqui, a gente chama de ficha. Aqui é 947, por exemplo, é o jeito que o orçamento ele é dividido para facilitar o nosso entendimento e a execução na hora de fazer, né, de montar essas despesas. Então, eu vou chamar de ficha essa primeira coluna aqui da esquerda. A ficha 947, então, que são serviços contínuos, né? Nós temos energia elétrica, água, esgoto, telefonia, cartões, que é o cartão da cesta básica, né? Então, nós temos como despesa corrente nessa ação 4.388.900.
Esse valor, ele basicamente, ele já vem pronto da Secretaria de Governo. Antigamente era a Secretaria de Finanças que fazia essa atividade, né, que é a antiga APCE, que é a Área de Planejamento Econômico. Hoje é o Departamento de Gestão Estratégica e Orçamento, que está vinculada à Secretaria de Governo. Então, a Secretaria de Governo, com base nos dados que eles têm, né, sobre folha de pagamento, os contratos vigentes e tal, então eles já mandam essa planilha pronta por conta disso, né, são despesas contínuas e obrigatórias. Então, esse valor de 4.388.000, ele já vem pronto dessa forma, tá? Despesa de capital dentro dessa ação. Nós temos o valor de 100 mil, que é uma emenda, e fonte, quando a gente vê aqui na fonte, fonte 1, o que é fonte 1? Fonte 1 é quando é do Tesouro Municipal, são os impostos municipais, IPTU, ISS. E quando a gente fala que é fonte 2, porque é um recurso vinculado do Estado de São Paulo, e fonte 5 quando é da União. Então, nós temos aqui 100 mil, que é uma emenda parlamentar, né? Se não me engano, é Leonardo Siqueira, essa emenda. Aquisição de equipamentos de instrumentos da BAMUC, né, que é a Banda Municipal de Quiririm. Então, 100 mil de equipamentos musicais. Depois, nós temos a ação 2090, que é promoção de eventos culturais, ainda dentro do programa Difusão Cultural, tá? Então, nós temos aqui na despesa 928, 6 mil reais, que é consumos de eventos culturais. A 932 são premiações, 10 mil reais. Depois nós temos aqui a 941. Essa 941 é onde a gente paga a prestação de serviço de pessoa física, no caso, os bolsistas do Balé da Cidade, da Orquestra Sinfônica, da Banda Sinfônica, do Coral Municipal e o elenco do Sítio do Pico Amarelo, que totalizam 1.069.300.000. Esses valores aqui também são baseados nos editais em andamento, né? Então, a gente tem, por exemplo, editais que duram 2 anos, prorrogados por mais 2 anos. Então, esses valores são baseados nesse cálculo. Nós temos aqui a ficha 948, que é a promoção de eventos culturais, 645 mil, onde a gente realiza o calendário oficial, né? Por exemplo, festival de jazz, festa de folclore, aniversário da cidade, a mostra de teatro, Semana Monteiro Lobato. Então, ele está todo incluso nesse montante aqui. Nós temos aqui a fonte 5, né? 295 mil reais. Esse fonte 5 são recursos do petróleo, são royalties do petróleo, que vem da União, né? Então, desde o ano passado, retrasado, que a Secretaria conseguiu ter acesso a pequena parte aqui do recurso e vem se repetindo ano após ano, esses 295 mil. Depois aqui nós temos a festa do Nordestino, que também é calendário oficial, e fonte 2, porque é uma emenda do deputado Vicentinho, o nome que está escrito errado, mas é o deputado Vicentinho, 100 mil reais, né, e a contrapartida de 1.000 reais. Então, nós temos uma ação 2.128.300. Esse valor aqui é o valor mais flexível que nós temos na Secretaria de Cultura, lógico. A gente tem as despesas obrigatórias, que são os calendários oficial, né, vinculados ao calendário oficial, que a gente tem que executar, né? Então, mas isso aqui representa a parte que a gente tem mais flexibilidade, né, na ficha 948. A 941 nem tanto, porque são editais em vigência, né, são os corpos artísticos em funcionamento. Depois aqui, na 2091, nós temos apoio a entidades ligadas à cultura. O nome está genérico aqui, mas, na verdade, se trata daqueles repasses às escolas de samba, que são 200 mil reais que a gente tem por ano, que são esses repasses, né? Que a gente faz por intermédio do marco regulatório. Gestão da cultura, já é uma outra ação, que é a parte também administrativa, né? Nós temos aqui 2.543.500 folha de pagamento. Depois nós temos FGTS e INSS, IPMT, indenizações, de novo, cálculo atuarial, convênio médico, salário família, né? Diárias. Essas diárias são quando a gente vai em missão oficial, a gente não, né? O secretário não recebe, mas são as missões oficiais que os servidores vão
para outras cidades também, que é pago com valor diário, né? Criado o expediente, R$9.000. Depois a 943, a gente tem R$543.000, é onde a gente paga estagiários, energia elétrica, água, esgoto, telefonia, gerenciamento, gasolina, cesta básica. Aqui o Sistema de Indicadores de Gerenciamento de Editais, que é aquele CICPRO que nós contratamos. Né? Na verdade, aqui está errado, porque esses 16 mil eu consigo vincular na PNAB, que é a política Aldir Blanc. Então, esses 16 mil a gente consegue tirar daqui. Tá? Locação de veículos, né? São os veículos locados. Depois da 3032, que são softwares também, né? Internet, firewall, impressão, totalizando a despesa corrente, R$3.391.000. Despesa de capital, R$1.000. Esse aqui é o programa, então, de difusão cultural. Tá? O que vocês preferem? Eu faço toda a apresentação, depois a gente conversa, ou a gente vai parando e vai pontuando? O que vocês acham? Alguém tem alguma dúvida aí sobre a apresentação até agora? Eu acredito que seria melhor as dúvidas virem enquanto vai discorrendo, senão vai acumulando muita coisa e não se consegue já está um mar de necessidade de informação agora, né? Então, se deixar para o final, vai piorar, vai embolar mais. E tem muito item, né? Eu também acho interessante. Eu acho que conforme as dúvidas forem surgindo, eu acho interessante ir a gente sanando. Inclusive, se alguém não tiver alguma dúvida, eu queria questionar sobre uma coisa na parte de internet, essas coisas assim que estava pontuado ali. Nesse caso, a gente tinha dado uma ideia de algumas melhorias para que se pudesse fazer reuniões híbridas no centro cultural. E aí eu queria saber para que a gente pudesse fazer reuniões e ter uma compra de equipamentos e alguma coisa assim para que ajudasse na melhoria dessas transmissões e tudo mais. Eu queria saber se, por um acaso, houve alguma disponibilidade de fazer um incremento nisso, se há algum planejamento de compra para melhorias neste caso. Eu concordo, eu acho que é necessário, não só no caso das reuniões do Conselho, mas acho que para outras ocasiões também da própria pasta, né? Eu acho necessário, sim. Mas nesse caso aqui, serviço de internet seria a prestação de serviço da internet, né? Que é o que a gente paga pacote, né? Nesse caso de equipamentos, ele estaria em uma outra dotação que seria material permanente, né? E a gente tem R$1.000. Despesa capital. Ele estaria aqui, ó. Nem 1.000, é R$100. Então, e aí, realmente, nesse caso, não teria capacidade. E aí a gente sabe que daí sempre tem como, por exemplo, receber alguma emenda, no caso, alguma coisa assim, mas eu queria saber se para a LOA já tinha algo programado, entendeu? Que assim, na verdade, esses valores aqui, essa distribuição, é a forma como a gente começa o ano, né? A gente vai chegar em janeiro, vai ter isso aqui, beleza. Só que no decorrer do ano, muita coisa pode acontecer. Você pode receber emenda, você pode receber remanejamento, de repente, de uma outra secretaria para a cultura, né? Isso aconteceu muito quando eu estive lá, né? Pode vir royalties, por exemplo, a gente tem 295 mil, mas pode ser que venha uma parcela maior. Aí cabe muito da negociação, da articulação, né, da gestão da cultura com relação a isso. Então, assim, embora seja um ponto de partida, né, essa distribuição e esses valores, existe também a possibilidade de remanejamento, por exemplo. A gente tem ali 645 para eventos culturais, né? Pô, se eu tirar 5 mil dali para comprar equipamento, 5 mil no bolo de 645 parece pouco, né? E faz muita diferença para o equipamento. Então, são coisas que podem ocorrer ao longo do governo, da gestão, né? Então, isso é possível. Embora não esteja expressamente previsto, a gente consegue fazer isso,
de uma forma... Fernando, então, só para complementar, então não teremos aquela internet que eu tanto falo no Centro Cultural ainda. Então, aqui, na verdade, está previsto o serviço básico de internet, né? Que é aquele serviço básico que eu acho que não suporta a transmissão, né? Teria que ter um pacote maior. Só que isso aqui é um contrato da prefeitura inteira. É um rateio entre as secretarias, né? Então, toda a configuração, termo de referência, é tudo feito pela informática, que faz o atendimento básico de serviço de acesso à internet. Quando a gente fala de transmissão, de acesso ao público, por exemplo, a gente sabe que é um pacote um pouco mais volumoso, né? Então, seria um serviço diferenciado. Esse aqui é o básico de acesso dos servidores, etc. Tá? Então, não tem. Então, objetivamente respondendo, não tem previsto inicialmente. Tá? Ô Danilo, por favor, se você puder controlar quem pediu para falar. Tá mutado, Danilo. Tem aqui 4 pessoas agora com a mão levantada. A primeira aqui na minha lista é a Paula, da Arte na Garagem. Se você puder começar, Paula. 2 minutos, por favor, no máximo. Ô, Paula, por favor. Obrigado. Gente. Não, eu mutei antes, não preciso. Não vou querer falar, não. Pode passar para a próxima. Tá, então, Rafa Soares. Não, só queria dar uma sugestão, que o Fernando estava falando que os 16 mil do SIC Pro não podem vir da Audio Blank, se esse valor não pode ser manejado, então, para essa função que vocês estão solicitando aí. Só isso. Agora o Ângelo. Então, a Santa Aleixo falta 8% da obra para ser entregue, então realmente está na fase final. E a ideia inicial seria a gente fazer uma permissão de uso para alguma associação, alguma entidade que consiga fazer a manutenção. Então, a gente não tem essa previsão do gasto, porque isso é uma metafísica que está no PPA, né? Então, lá, 4 anos atrás, quando a gente montou o PPA, a gente nem imaginava que ia conseguir restaurar a Santa Aleixo. Então, na verdade, assim, o funcionamento dela, os serviços contínuos, se a gente assumir, né, e fazer a gestão, como água, luz e tal, a gente vai ter que adequar o que a gente tem aqui no total, entendeu? Vai ter que remanejar e fazer essa adequação. Realmente, porque não está nessa previsão. Mas a ideia nossa é, sim, fazer uma permissão de uso para que o terceiro, com as devidas responsabilidades do patrimônio, né, tombado, consiga fazer a gestão e a manutenção daquele espaço. Mas isso ainda está em conversa. Tá? Mas não fica desamparado, de forma alguma. Quando a gente tem equipamento, quando tem um equipamento, não fica desamparado. A gente usa o nosso orçamento, equipe, mão de obra, que é a máquina, né? A máquina da prefeitura, que vai fazer essa manutenção. Isso não tem jeito. Lina? Oi, gente. Eu tenho uma questão que é sobre as bolsas que são pagas para o Balé da Cidade, para os atores do sítio e para os estagiários que estão no Museu Monteiro Lobato. Pelo que eu me lembro, da última vez que houve concurso para lá, a bolsa estava por volta de R$800, sem vale transporte, sem mais nada. Então, tem alguma previsão para reorganizar o orçamento para um pagamento mais justo, mais adequado para essas pessoas que forem fazer os concursos da cidade? Com certeza. Antigamente, na verdade, Lina, eram estagiários, né? Eles recebiam um valor do estágio, como a prefeitura paga para todos os estagiários de todas as áreas, né? Eram estagiários de artes cênicas. A gente conseguiu implantar um edital de bolsistas, né, que é a Bolsa Auxílio, no valor de R$1.300.
Então, foi o que a gente conseguiu, na época, melhorar, né? De 600 e pouco, praticamente dobrou. Mas ainda assim é pouco, também acho pouco, mas a gente melhorou 100%, a gente dobrou o valor, né? E agora a gente precisa ver de onde que a gente consegue esse financiamento para poder aumentar. Mas hoje são 14 vagas, no valor de 1.300, tá? E assim, o edital que está em vigência, a gente abriu com 14 vagas, mas daí muita gente já desistiu, porque realmente é difícil, porque é 40 horas semanais, tem toda aquela questão, e muita gente acaba desistindo, conseguindo coisa melhor, né? Então isso é natural. Você eu tô falando desistiu. porque eu desisti. Então, isso é Infelizmente. normal. Infelizmente, porque assim, é um bolsa auxílio ainda, né? Não é um servidor, funcionário com todos os benefícios que o servidor público concursado vem a ter, né? Então a gente precisa melhorar realmente, mas para isso precisa ter esse orçamento para isso, né? A gente conseguiu dar um salto, eu acredito, mas pelo menos um projeto de 2 anos, né? Os bolsistas, tá? Sim. Beleza? Ok. Ana Paula. O balé já é de longa data que veio esse valor. Você pode ver que está até aqui já todo ano esse valor está aqui, 216 mil do balé. Cadê? Balé, orquestra, já são corpos mais consolidados, já vem de longa data, né? Não que os bolsistas do sítio também não venham a ser. Boa noite, gente. Fernando, eu tinha uma dúvida, mas é a seguinte questão. É sobre os eventos culturais que acontecem na cidade. Eu acredito que eventos culturais eles devem ser plurais, né, que atendam à necessidade daquilo que da população, né? Meu questionamento é o seguinte: independente do prefeito que assuma, ou seja, que a gente existe uma certa escolha desse tipo de evento cultural, por exemplo. Eu estou fazendo esse questionamento porque quando eu vi, eu não sei nem se estava nesse valor aí que você está falando. Por exemplo, Marcha para Jesus. Foi um evento cultural? É um evento cultural, que, por exemplo, que alguém possa colocar como uma questão cultural? Eu estou falando isso porque quando aconteceu, eu questionei por mim. Sabe quando você está passando na rua e fala assim, poxa, isso é um evento cultural, isso é mantido por quem? É feito pela prefeitura? Por que eu questiono isso? Porque independente de prefeitura, acho que questão cultural deveria ter eventos que atendam a população de uma forma melhor, no caso, a chegada das pessoas no local, aquilo que tem a ver com a valorização da cultura local. Então, assim, desculpa, posso estar falando uma grande besteira ou que não tem a ver com um evento cultural feito em cidade, mas minha preocupação é que quando você fala assim, ó, nós temos tanto em dinheiro para evento cultural, esse evento cultural fique para um determinado... Eu falei esse exemplo, mas poderia ser assim, roda de... Poxa, queria falar uma outra coisa, só para trovadores, e que atenda só um grupo, e muito pequeno, e que não atenda a uma população maior. Existe essa preocupação desse dinheiro ser colocado para eventos que realmente têm essa preocupação? Se não, eu peço desculpa aí pelo meu questionamento. Imagino, não precisa pedir desculpa não, acho que é válido toda discussão, toda opinião, né? A gente tem que fazer isso mesmo. O que acontece? Nós temos um calendário oficial do município, né, que ele estabelece alguns eventos passíveis de serem realizados pela prefeitura. É lógico que a gente sempre vai ter uma questão que é o ato discricionário, né? Desde que a lei autorize você fazer, é o caso da Marcha para Jesus, eu pesquisei muito na época sobre isso também, porque me causa... não preocupação, mas a gente tem que ter uma segurança jurídica em fazer essas situações, né? Hoje o gospel ele é considerado uma manifestação cultural, inclusive a Lei Rouanet, ela está apta a financiar uma música gospel, por exemplo, né? Então, naquela ocasião, na verdade, foi uma parceria, o pessoal das congregações religiosas, eu não conheço muito os nomes também, tá? Eles pagaram uma parte, a gente deu a logística, e foi uma parceria. Mas é passível de execução pela prefeitura. Agora, quando a gente fala de evento cultural, é lógico que tem o evento de grande porte, de massa, por exemplo,
que você abrange vários públicos, mas nós temos eventos também com público-alvo, né? Que a gente trabalha com atividades culturais, com projetos culturais, a gente sabe que tem questão de público-alvo também. Então, a gente tem alguns eventos de maior abrangência, né? Que são de grande porte, que todos possam se interessar, mas também tem eventos com público-alvo mais definido, né? A gente, por exemplo, esse fim de semana que passou, a gente teve a festa do Nordestino. Tem muito tempo que não tinha. Eu já fui. Então, e tinha um público diferenciado lá, o pessoal da comunidade. Então, depende muito do evento. A gente tem evento, por exemplo, Diogo Nogueira, no SEDES, Paralamas do Sucesso, que são eventos de massa, de grande porte, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um festival de jazz, é um público-alvo diferente. Quando a gente fala, por exemplo, de cultura popular, por mais que possa despertar o interesse, né, de turista e tal, ainda tem um público-alvo mais restrito, por exemplo, que é o evento no SEDES, que acaba se tornando mais eclético, né? A gente tem pagode, rock, sertanejo, aí é o evento, né, geral. Eu vejo dessa forma. Ok, obrigada, Fernando. Desculpa aí o questionamento. Imagina, mas assim, eu acho que é válido, né? Sempre vai ter a questão do ato discricionário, para falar, eu gosto dessa coisa, eu quero fazer, e vai fazer. Não tem nada que impeça. Entendeu? Próximo é o Dan Barros. Tudo bem, secretário? Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite, os amigos que nos visitam nessa reunião tão importante, de transparência, né? Isso é tão perfumado para a democracia, né? Tão bonito. E a minha pergunta é a seguinte, eu vou construir um pouco em cima do que a Ana deixou. Quando a gente fala de eventos culturais, a gente tem que entender que a cultura local ela tem um prisma multifacetado e multicolorido gigantesco. Mas a gente não percebe, eu não percebo como homem preto na cidade, o que a gente chama, o que é chamado pela Secretaria de Cultura ou pela Prefeitura de eventos culturais, eu não percebo no orçamento isso representado quando a gente fala de Congo, maracatu, folia de reis, capoeira, terreiros, né? Eu vejo uma subrepresentação e nós percebemos de forma bem abrangente, bem intensa, o uso, a utilização das verbas públicas para eventos das igrejas cristãs, católicas ou protestantes, como a Ana já mencionou. Queria perguntar para o secretário, hoje, como se dá a saída desse valor, se é por emenda impositiva, se é por construção direta da secretaria em conexão com um organizador religioso local, como se dá a saída desse valor e como a pessoa pleiteia, por exemplo, eu tenho uma igreja, como eu vou pleitear essa verba da secretaria para fazer meu evento local? Bom, obrigado pela pergunta, acho que é bem esclarecedora, né? Porque a gente, às vezes, quem está de fora não consegue entender o seguinte, que boa parte desses eventos que são ditos não religiosos, né? São culturais, mas tem uma ligação muito forte, ainda mais com a Igreja Católica, né? Que é tal história nossa, as quermesses, né? As paróquias. Boa parte são custeadas por emendas parlamentares. Então, a representatividade no legislativo é muito importante nesse sentido, porque vou dar um exemplo de 2024. Nós recebemos 1,5 milhão, arredondando, né? 1,5 milhão de emendas impositivas, que a gente chama. E assim, o grande volume são para apoiar eventos. E boa parte desses eventos com essa ligação a uma congregação, né? Mas tomando todo o cuidado para que seja um evento cultural, de predominância cultural, né? Não religiosa. Como eu falei da questão do gospel. Então, a forma de pleitear isso é através do seu vereador, do seu legislativo, para destinar emendas para isso. Ou então a própria secretaria, ou então o plano de cultura que você prevê o fomento a essas atividades. Aí você consegue associar e disputar de uma maneira melhor. Porque se a gente não tem, por exemplo, um plano de cultura, a gente trabalha com os dados que nós temos em mãos, né? Quais são esses dados? Eventos, calendário oficial, aprovados por lei, que dão embasamento para você fazer, né? Eu acho que, resumidamente, é isso. Respondi a sua pergunta?
Parcialmente, porque dentro do que eu posso observar pelo que você falou sobre representatividade no legislativo, é como se eu precisasse, então, de uma conexão exclusiva com o vereador para que ele pudesse trazer caminho dessa verba até mim. Então, não tem uma defesa legal. Eu, como representante cultural, não sou defendido pela lei, eu sou defendido pelo meu lobby com um vereador específico que vai me oportunizar ou não essa emenda de acordo com o que ele achar interessante. Então, é isso? É um caminho, mas não é só esse. A gente tem, por exemplo, outros mecanismos. A gente está fazendo o Plano Municipal de Cultura, que é um mecanismo que estabelece diretrizes e metas que você pode incluir essas questões. Agora, as regras estão colocadas. Não fui eu que fiz essas regras. E o vereador... Não, secretário, eu entendo isso. É só para a gente deixar bem latente para o nosso colegiado aqui, para que a gente entenda que é necessário travar na lei. Tem que travar na lei, porque senão quem recebe vai continuar recebendo e quem não recebe vai ficar caçando coquinho, receber pouquinho, ficar no final, ficar com o restinho. Então, a gente precisa mesmo, como conselho e poder público, travar isso de forma legal para ser mais hegemônico. Né? Tem que haver uma hegemonia, tem que haver uma isonomia, tem que ser igualitário, não tem como a gente partir disso, porque senão as religiões de matriz africana vão sempre ficar para trás em detrimento de uma pseudo-tradicionalidade que já existe do cristianismo local. E isso vai se tornando uma bola de neve e a cultura regional multicolorida, multifacetada, não é observada, então. E outra coisa, Dan, só vou acrescentar, desculpa, nesse caso, a gente não está falando nem que tem a ver com você, Fernanda, já é uma prática comum. Que a gente está fazendo o plano, a gente tem que ver bem isso, porque inclusive fica injusto, fica parecendo um favor que você tem que pedir culturalmente, a entrar em contato com alguém para poder conseguir uma emenda, sendo que, se a gente colocar isso num plano, é bom que aconteça essa conversa que a gente está falando, porque a gente está em processo de plano, sabe? Falar sobre isso, porque se todos os vereadores ou forem cristãos, ou for evangélicos, e tem essa força muito grande que nós estamos vendo aí, desse tipo de relação, que todo mundo que está aqui na reunião sabe do que eu estou falando, dessa entrada da questão cristã, evangélica nas relações culturais, então a gente vai ter, inclusive, ser mais adepto. Se eu tenho mais vereadores adepto de uma religião, vai ter mais adepto. E eu nem estou falando da questão cultural das igrejas e quermesses, das questões tradicionais, que é a festa junina. Eu estou falando de, por exemplo, futuramente a gente estar preparado a não acontecer esse tipo de coisa. Se eu tenho um vereador que não é a favor de uma determinada coisa, um grande número de uma bancada, aquilo fica barrado ali. Então, se a gente puder, nesse plano, realmente, como você indicou, Fernando, ter esse cuidado seria muito importante. Deixa eu só fazer mais um comentário, que eu acho que foi o Ângelo que escreveu aqui, que é importante. Os valores das emendas não estão aqui, tá? Aqui é o orçamento do Tesouro, do recurso próprio da Prefeitura. As emendas vêm depois, tá? E elas já vêm direcionadas, né, com a descritiva, etc., mas não estão aqui, tá? Só para esclarecer isso também. Com relação à cultura popular, da Barros, é importante a gente destacar o seguinte: nós fizemos um edital de credenciamento de artistas, né, onde nós aumentamos o valor do cachê de várias categorias, então nós facilitamos o credenciamento, pessoa física, pessoa jurídica, e, por exemplo, na Festa do Folclore, nós pagamos, nós contratamos todos os grupos, Moçambique, Maracatu, porque antigamente eram convidados, participavam, né, como bons entusiastas que são da cultura. Não estou falando que eles não iriam se não fosse contratado, não é isso, mas no sentido de que a gente fomenta e apoia sim. Eu acho que a gente... Fernando, eu entendo isso, e isso é interessante, é uma ação importante, mas tratar do folclore só quando tem a festa não é uma coisa legal, nem perto da data é sempre pontual para a gente. É como se estivesse marcando um X na tabela, ticando um item, né? Porque a cultura
local, essa cultura popular, o Congo, o maracatu, a folia de reis, isso acontece durante o ano todo. Existem despesas e gastos durante todo o ano. E às vezes, como você mesmo mencionou sobre a festa do folclore, talvez esse cachê que essa banda recebeu, que essa equipe recebeu de folclore, tenha sido o único no ano. Isso não é fomento. Né? Não foi o único, que vai ter outro agora em novembro, mas aí a gente vai chegar lá. Com relação a esse apoio contínuo, nós também fazemos. Nós temos participado do Revelando São Paulo, por exemplo, onde a gente inscreve os grupos, a gente dá apoio de transporte. Dia 30 de novembro agora vai ter o encontro de jongo em Santos, por exemplo. A secretaria vai pagar o transporte do jongo crioulo aqui da cidade. Então, esse apoio a gente faz continuamente. De repente, não é tão transparente, não é divulgado, não é mostrado, mas ele acontece, na medida que a gente consegue fazer, entendeu? Obrigado, então, Fernando. Acho legal a gente, até para ter o diagnóstico, né, de que essas informações têm que chegar para vocês. Por exemplo, dia 30, mais ou menos R$6.000 que eu vou pagar de transporte para o Jogo Crioulo poder participar de um evento em Santos, entendeu? Então, esse apoio acontece. Hoje a gente está emprestando equipamento, por exemplo, para a batalha de rima ali na pista de skate. Toda quarta-feira, hoje é quarta, né? Toda quarta-feira eles pegam o equipamento nosso emprestado lá e faz batalha de rima, cultura de rua. Então, assim, muita coisa acontece, né? Que nem todo mundo sabe. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à LOA. Alguém tem mais alguma colocação referente à LOA? Tem mais duas pessoas aqui, Fernando. A Monique e o Ângelo. Daí a gente já segue. Pode ser assim? Pode. A batalha. Então, pode falar. Boa noite para todos. Eu quero, assim, primeiro dizer a minha extrema felicidade em escutar essa discussão, essas pontuações trazidas pela Ana Paula, pelo Dan Barros. Obrigada, porque, olha, assim, é uma tecla que eu estou batendo e, assim, e que fico tão feliz, a Lina também, assim, de ver que mais pessoas agora estão meio que encampando essa questão, porque não parece que eu sou a grande chata do rolê cultural da cidade. Da importância dessa valorização da cultura popular nesse sentido. A gente sabe que muita coisa vem de emenda. Por exemplo, a própria questão da Marcha para Jesus e tal, só que tem que se fazer um parênteses nisso, que embora às vezes não saia o recurso da fonte, mas não é do tesouro, é de emenda, a prefeitura ela vai também acabar tendo um gasto, porque ela tem pessoal, vai ter hora extra, ela vai ter que fechar trânsito, querendo ou não, vai gerar despesas. E a gente sabe que para a igreja evangélica, para esses recursos, e para, por exemplo, também festas de igreja católica, que tem uma outra posição, que são mais tradicionais, né, tem a mais a ver, é muito mais facilitado. Quando, por exemplo, para um terreiro, às vezes eu tenho experiência com isso, a gente conseguir fechar, por exemplo, uma rua que na frente de um terreiro para poder fazer uma festa de São Cosme da Minhão, é um transtorno, né? Coisa que não acontece. Então, assim, é importante destacar não só apenas a questão do dinheiro, do recurso em si, mas também de toda a ajuda que às vezes a gente não tem da gestão. Parece que às vezes falam assim, como que nós vamos atrapalhar esse evento? Sabe? Que é muita ajuda que ele não atrapalha. Eu quero também parabenizar o Fernando, porque eu tenho percebido uma constante da secretaria tentar facilitar essas coisas, né? De alguma maneira, não, olha, a gente vai facilitar aqui, facilitar ali, mas ainda a gente tem que fazer essa construção, assim, ainda é muito lenta. Eu queria fazer um adendo aqui, para encerrar, tentar ser rápido hoje, a questão do orçamento, né? A gente está batendo em questão dos recursos, e aí a gente volta a repetir, menos de 1%, metade disso folha de pagamento, ou seja, não sobra quase nada. Se não tivesse esse ano, por exemplo, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, seria todo esse acontecimento cultural que está acontecendo na cidade, não estaria acontecendo. Então, novamente, tentar bater na tecla de estamos em época de campanha eleitoral, pressionar os candidatos de alguma maneira, tentar amarrar de alguma forma, fazer debates grandes quando for construir o plano, para que a gente possa aí tentar, a primeira coisa, resolver a questão orçamentária, tentar aumentar esse orçamento, de alguma maneira, viabilizar talvez outras fontes de recurso. Aí eu vou bater de novo na tecla da questão da regulamentação
né, da lei de incentivo, que isso também seria importante, a gente também teria uma outra fonte de recursos para fazer a produção cultural na cidade. Então, basicamente é isso. Só vou pontuar agora duas coisinhas bem rápidas. O Fernando falou no dia 30, dia 20 de novembro, na quadra da Imperatriz, que é Dia da Consciência Negra, nós vamos estar realizando um encontro de terreiros e manifestações de cultura de matriz africana. Nós vamos ter jongo, capoeira, maracatu, maculelê, congada, folia de reis, samba de roda, samba de crioulo, pagode, bateria de escola de samba e encerrar com uma gira, com todos os terreiros de Taubaté sendo convidados. Tudo isso sendo feito sem recurso público nenhum. Ou seja, tenho certeza que se fosse uma igreja evangélica, a gente conseguiria de alguma outra forma. Mas, Fernando, eu vou pedir alguma coisinha, eu vou fazer algum protocolo pedindo alguma coisa. Mas, assim, dizer isso claro. E, para encerrar, eu sei que está na pauta uma solicitação minha sobre um questionamento da mesa de diretores, resoluções, eu gostaria de retirar da pauta, porque eu não vou conseguir continuar na reunião. Eu cometi um erro, que eu marquei hoje, agora, na quadra, uma roda de estudos para projetos Aldir Blanc. Vai estar o pessoal da Boêmia Exestiva, vai estar o pessoal do audiovisual, das artes visuais, vai estar o pessoal do Vai Quem Quer. Então, a gente vai estar lá reunido para estudar juntos os projetos agora da Aldir Blanc. Então, eu queria só pedir para retirar da pauta, porque eu vou ter que sair da reunião, e depois a gente conversa sobre isso. Eu não quero fazer crítica nenhuma, queria só fazer um apontamento, se eu fosse nesse sentido. Obrigado, Fernando, parabéns de novo pela transparência, e vamos continuar em luta, viu? Obrigado, gente, boa noite. Ângelo. As limitações que a secretaria tem a respeito disso, mas é fato, tá? Até tratar só do folclore na festa não é, de fato, não é fomento, ou pelo menos não é o fomento que a gente espera. E a mesma coisa vale para essas questões pontuais, né? Uma viagem, não sei o que, tal. É importante, eu concordo, tem que continuar, mas tem que ser uma ação contínua, né? Eu sei que a gente precisa fazer surgir dinheiro no orçamento para isso acontecer.
né? Mas o plano está aí para a gente pleitear um aumento efetivo nos recursos, para a gente de fato ver no futuro ações de fomento eficientes. Era isso. Valeu, gente. Pode seguir, Fernando, que agora nós encerramos esse momento de falas. Primeiro tempo? Vai para o segundo tempo? Isso. Vamos lá, então. Eu apresentei, então, o programa 3002, que é a difusão cultural. Aí agora nós temos... Parei aqui, né? Gestão da cultura, certo? A gestão da cultura é a parte mais administrativa que nós temos, né? Nós temos aqui a questão do pessoal, né? O cálculo atuarial, o convênio médico, salário de família. Tudo bem eu passar rápido essa parte, gente? Que são despesas contínuas aí, que totaliza 3.391. Né? Despesas capital, mais uma vez, equipamento, nós temos R$1.000. Geralmente, quando é R$100 ou R$1.000, é porque você abre a possibilidade de conseguir alguma coisa ao longo do ano sem ter a necessidade de criar essa ação lá no futuro, né? Então, é uma ação que ela existe e ela pode ser suplementada. Né? Aqui nós temos um comparativo com o PPA. É importante dizer que o PPA, que é o Plano Plurianual, ele é um planejamento de 4 anos, onde constam as metas físicas. O que são metas físicas? Por exemplo, quantos museus eu vou manter, né? Então, pode ver que tem 7 aqui. Quantas unidades a gente vai manter do conselho? Só tem um conselho. Eventos culturais, aqui, 342. É que aqui contabiliza também, além dos eventos, contabiliza os bolsistas. Há muito tempo é colocado dessa forma. Vamos ver se ano que vem a gente consegue melhorar esse orçamento, esse PPA. Porque, inclusive, o PPA ele tem que estar muito associado ao plano de cultura. Né? Porque, assim, você chega numa secretaria, numa gestão, onde você tem o plano de governo, um PPA acontecendo e uma LOA acontecendo, é muito difícil você fazer essas associações que você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir a metafísica que está na PPA, porque senão você responde para o Tribunal de Contas, você tem que justificar para o Tribunal de Contas. Então, assim, por isso que é importante o ano que vem, né, a gente, no momento que for fazer o PPA, e se a gente tiver o plano aprovado, a gente consegue fazer associações aí, você associa a metafísica do PPA junto com as metas estabelecidas no plano. Aí você melhora esse quadro aqui que de vários anos que vem se repetindo. Tá? Eu estou sendo bem transparente com vocês e bem honesto, bem sincero aqui nessa relação aqui do PPA que a gente tem com a LOA e etc. Nós temos aqui alguns comparativos. Nós temos aqui o comparativo, né, o PPA, para vocês verem. No PPA estava previsto 8.989.000. LDO foi previsto 11 milhões e agora a LOA 25, 14.969. Vamos lá. Ainda na difusão cultural, só que agora para investimentos. O que são investimentos? Construção, ampliação e reforma de espaços culturais, tá? Que são as obras de investimento, ampliação. É quando você agrega, você aumenta o valor patrimonial daquele bem, né? Por exemplo, se eu fazer uma ampliação de um museu, ele tem um ganho aí significativo no seu valor patrimonial, né? Então, isso que é investimento. A gente tem aqui modernização do espaço cultural Museu da Imigração Italiana de Quirim, que é uma emenda da União, né, fonte 5. Na verdade, isso aqui já há vários anos, a gente está com a promessa de que se chegue esse dinheiro, mas acho que faz 3 ou 4 anos que não vem, né, mas ele ainda está na promessa, então ele consta como estimativa aqui no orçamento. Se ele vier, já está previsto. A contrapartida de R$10.000, né? Reforma e modernização do Museu Monteiro Lobato, 290 mil, que está em andamento. Nós estamos aguardando o parecer do IFAM com relação à intervenção no casarão, de acessibilidade e a construção de um espaço ali de atividades culturais. Então, está no IFAM desde março. Então, eu estou pedindo reiteradamente para o IFAM poder analisar esse projeto, né, que é referente a esse valor aqui. Então, o total do programa 3002, 10.888.300. Agora nós temos o programa 3003, que é Museus, Memória e Cidadania. Ação 2094, funcionamento do museu, do município e preservação do acervo.
O pessoal, nós temos 1.229.500. Nós temos depois FGTS, INSS, ITMT, indenizações trabalhistas, cálculo atuarial, salário família, diárias, material de expediente, 15.400 material de expediente, serviços contínuos aqui como energia, água, PAB, né, telefone, detetização, gerenciamento de processamento, assistência básica, dá 81 mil aqui no total. Esse detetização aqui, na verdade, ele está aqui, mas é um contrato antigo, já que não está nem vigente mais, tem esses R$1.000 aqui. Então, isso aqui também não faz diferença. Modernização do Museu Folclórico Pedagógico. Isso aqui é uma emenda no valor de 500 mil. E fugiu o nome da autora da emenda. Mas é uma emenda do Estado, parlamentar do Estado. R$500 mil. Serviço de internet, impressão, né? Então, totalizando aí despesas contínuas, 1.894.000. Despesas de capital, R$1.000, como já falei, caso a gente consiga angariar alguma coisa. Eu acho que é Isapena. Isapena, deputado. A deputada. Apoio ao Museu de História Natural, R$100 mil. R$100 mil que já vem há vários anos, né? E, inclusive, a gente sabe da necessidade de se aumentar isso, porque, enfim, as coisas estão mais caras, inflação, esses 100 mil, ele já está aquém do que quando ele começou a ser repassado, né? Se pagava muito mais coisas do que hoje. Só que a gente não tem também de onde remanejar, infelizmente, não vislumbro aqui alternativas. Então, a ação, a soma das duas ações, 1.995.000. Fundo de Cultura, nós temos aqui, também no programa de difusão cultural, mas aí tem uma ação específica do Fundo de Cultura. Nós temos despesa corrente, R$1.000, despesa material permanente, R$1.000, e tem aqui, na verdade, isso aqui eu coloquei, tá? 21.700. Na LDO estava dizendo em 18 mil, né? Então eu consegui pegar esse valor lá de cima, aí tem aqueles 16 mil da SICPRO, então, que fica como sugestão, aí, se todo mundo concordar, a gente jogar aqui também. Eu sei que é pouco, mas pelo menos para começar de alguma forma, né? Depois nós temos aqui a grande Aldir Blanc, 2.032.000, né? Que é a previsão para o ano que vem. Até vou confirmar esse valor, se é isso mesmo, mas eu acho que usaram como referência esse ano, né? Então já vai constar na LOA para o ano que vem não ter que fazer adequação orçamentária de novo. Então já vai começar o ano com esse valor aqui já no orçamento. Então, total da CETUC, Secretaria de Economia Criativa, não é mais CETUC, 14.939.000, tá? Essa é a LOA 2025. Então, esse valor de 14.919, ele contempla recurso próprio, né, que é Tesouro, contempla as emendas que a gente recebe e contempla também a Aldir Blanc. As emendas impositivas ainda não, porque é quando o orçamento vai para o legislativo que essas emendas são inseridas, tá? Então, a única coisa que não está aqui dentro são as emendas parlamentares municipais. Aqui é o quadro resumo, 14.939.000. Bom, gente, esses eram os dados que eu tinha para compartilhar com vocês e me mantenho à disposição aqui para conversar. Danilo, segundo turno. Tem algumas pessoas já com a mão levantada aqui, Fernando. A Paula está com a mão levantada. Gente, vamos tentar falar em no máximo 2 minutos, por favor. Obrigado. Paula? Vou passar para o próximo, então. Ana Paula Vaz Boixá, pode falar. Oi, gente, boa noite. É só um questionamento também. Eu vi a questão dos orçamentos, a questão da cultura. Dentro do setorial tem livro, literatura e biblioteca. Eu senti falta, estou sentindo falta um pouquinho sobre algum incentivo à questão da melhoria das bibliotecas. Teve essa discussão quando eu fui
para a discussão do Estado, que teve aquele encontro online do Estado, dos Conselhos de Culturas Estaduais de São Paulo, e a maioria falava sobre isso, a questão das bibliotecas das cidades, né? De fomento de questão de compras de novos livros, de tecnologia, de melhoria, de projetos que levem mais a entrada nas bibliotecas municipais. Então, eu estou colocando isso porque eu não sei, né? Talvez porque eu esteja nesse setorial, né? Eu sinto essa falta um pouco da gente voltar àquela questão de fomentar a ida nas bibliotecas, principalmente que muitas vezes a biblioteca fica um pouco deixada de lado, né? Porque alguns novos compras de livros, a gente sabe, né? Às vezes um ar-condicionado, ou projetos mesmos que envolvam a chegada na biblioteca. Muito obrigada. É só uma observação. Obrigada, Fernando, pelas respostas. Obrigada, gente. Boa noite. Só vou comentar a fala da Ana Paula. Na verdade, as bibliotecas estão diluídas ali, né? A gente tem uma ação que é funcionamento de equipamentos culturais. Então, toda a folha de pagamento, os serviços relacionados à biblioteca está de forma genérica e diluída ali no orçamento. Não tem uma ação específica mesmo. Tá diluída ali na ou difusão cultural ou funcionamento de equipamentos culturais. Uma pena, a gente pode pensar nisso. Obrigada, gente. O próximo é o Sandro. Boa noite, secretário. Boa noite a todos e todas. Eu falo em nome da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. De antemão, já peço desculpa por alguma ignorância ainda na área, né, chegando agora. Mas a minha pergunta, secretário, é se houve possibilidade de fazer alguma consideração às deliberações que surgiram da conferência, né, que foi realizada no passado. E aqui eu cito 4 aqui rapidinho, para ver se está diluído, conforme o senhor colocou aí, dentro do plano, né, de alguma forma, da LOA, de alguma forma, ou se elas vão realmente buscar serem efetivadas a partir do PPA. Aqui, uma delas, né, do eixo 1, que foi citado, foi ampliação para 2% do orçamento, a gente viu que não coube nesse ano. A outra, criação e fortalecimento de equipamentos de cultura nas periferias da cidade. Uma outra que é do eixo 3, tornar espaços e prédios sem utilização em polos de cultura. E uma última, que é programas culturais específicos para crianças e adolescentes em situação de violação de direitos. Minha pergunta seria isso, se houve um pensar já para a LOA, ou se isso aqui nós vamos buscar efetivar a partir do ano que vem. Obrigado pela pergunta. Na verdade, ou está diluído, ou a gente consegue fazer alguma atividade relacionando essas metas estabelecidas na conferência, porque a gente não teve aumento do valor, valor que seja flexível, vamos dizer assim. A gente tem maior parte de folha de pagamento, despesa contínua, né? Então a gente não teve esse aumento significativo para poder contemplar aqui, né? Até gostaria de fazer uma divisão melhor aqui da estrutura da LOA, contemplando bibliotecas, contemplando essas metas da conferência, lógico. Mas como não tem recurso disponível para isso, a gente trabalha de forma diluída e o que a gente pode tentar fazer é unir as ações que a gente já tem, vincular com essas metas, de alguma forma. Não tem detalhadamente aqui, não está distribuído assim, dessa forma, tá bom? Espero um dia a gente conseguir. Obrigado, secretário. Eu acho legal, Sandro, a sua pergunta também, que a gente pode pensar o seguinte: a gente pode, com o recurso Aldir Blanc, por exemplo, jamais estou falando aqui de substituir o investimento municipal pelo Aldir Blanc, tá? Não é isso. A gente pode potencializar o recurso do Aldir Blanc com essas metas também, inclusive. A gente tem ações que acontecem pelo município, que a Aldir Blanc pode vir no sentido de potencializar, lógico, desde que o município mantenha o valor utilizado, né, nos anos anteriores. Não estou falando de substituição de recurso, não. Tá? Também é uma forma da gente tentar atingir essas metas. Ou definir editais específicos, né, vinculando essas questões, é uma possibilidade.
Até porque quando a gente faz audiência pública da distribuição dos recursos da Aldir Blanc, a gente acaba até se esquecendo dessas metas. De repente, a gente pode começar a associar melhor isso aí. Não estou falando em substituir recurso municipal, pelo amor de Deus. O investimento municipal continua. Próximo é a Michele. Olá, boa noite. Eu gostaria de falar mais especificamente sobre o item museus e preservação de acervo, que a gente vê aí inúmeras despesas, né? A maioria despesa de pessoal, contas e tal, e há uma necessidade muito grande, assim, quando se fala de preservação, de equipamentos, materiais de conservação, preservação do acervo, né? Que precisaria estar prevista também nesse orçamento. E não só isso também, assim, mas forma de custear os eventos realizados nos museus municipais, como mostras de artes, oficinas, entre outros, né? Que é a realidade que nós vemos atualmente é que muitos dos materiais previstos, né, nas atividades dos museus não estão dentro dentro dos materiais de consumo, vamos dizer assim, né? Então, são materiais que a gente não recebe, por exemplo, de material de uso contínuo de escritório e tal, são materiais específicos. E a gente tem dificuldade de alcançar verbas, um orçamento, né, que seja específico para atender essa nossa demanda. Então, é uma questão que eu gostaria de levantar e até sugerir para que seja previsto isso nos próximos orçamentos, essa verba para atividades realizadas dentro da área de museus e também para, especificamente, como diz esse item, né, para a preservação do acervo em si. Não só material de preservação, acondicionamento, pequenos reparos, enfim, mas também equipamentos, né, que auxiliam nessa preservação. E é isso. Obrigada. O próximo seria o Ângelo. Deixa eu só comentar com a Michele. Boa noite, Michele, tudo bem? Boa noite. Eu concordo, precisa ter realmente. Aqui, infelizmente, vai ter que remanejar, né? Então, quando a gente tiver uma demanda mais necessária, não falando necessário, tudo é necessário, mas assim, quando chegar o momento de precisar, a gente vai ter que usar de algum lugar aí, como a gente já fez algumas vezes. Posso? Pode sim, Ângelo. Eu comi bola aqui antes, eu devia ter perguntado na primeira parte, né? Eu vi a repetição de emenda do Vicentinho, né? Nesse ano agora, né? O orçamento que está sendo executado esse ano. Tem duas emendas do Vicentinho, uma de 800 mil, outra de 100 mil. E da Isa Pena também está no orçamento. Você citou agora na segunda parte da Isa Pena, mas também está no orçamento de 2024, né? Essas emendas, elas não chegaram? Por qual motivo? Você sabe explicar, Fernando? Hoje, na verdade, é o seguinte, quando a gente lança uma emenda no orçamento, é porque a gente tem a expectativa de receber aquele recurso, né? E a gente sabe que na fase de firmar um convênio para executar, convênio é quando o Estado ou a União faz um convênio com a Prefeitura para executar um objetivo comum, né? E quando a gente fala de convênio, são várias etapas, né? Tem a etapa de assinatura do convênio, tem a etapa de empenhamento, porque o órgão que repassa o valor para nós também passa pelas mesmas etapas que a gente passa aqui, que é o empenhamento, a assinatura do convênio, empenhamento e o pagamento. Então, às vezes, demora para se empenhar a despesa, demora para se empenhar, depois demora para se pagar a despesa. Então, é mais uma questão aí política do que uma questão mais técnica que leva a gente a receber o recurso, né, de executar isso de forma como a gente gostaria. Então, assim, por exemplo, nós recebemos, até estava conversando com o pessoal da estação lá, esse tempo atrás,
que a gente está para receber, não está na LOA, porque chegou nesse meio do caminho aí, né? Veio depois da LOA, que é um valor também de 350 mil para a estação, mas é uma estimativa, é uma possibilidade de receber. Então, às vezes, não se paga. Dependendo do governo estadual ou federal, a emenda não se paga. Você assina, você faz tudo e o governo não paga. E isso é até prejudicial assim, para a gente, porque fica meio travado, no sentido de que, vou usar o exemplo aqui que a gente executou, que veio uma emenda do Ministério do Turismo com relação ao aniversário da cidade, lá em 2021. Né? Então, é uma expectativa, aí você fica travado, porque você não consegue executar com o seu recurso próprio, na expectativa de vir o recurso federal. Aí não vem. Então, mas está no orçamento, mas não tem o financeiro, entendeu? Você tem a previsão orçamentária, mas não tem o recurso financeiro porque o governo, o ente, não pagou. Então, é uma expectativa, é a possibilidade de receber. Esse Museu de Quirim, por exemplo, tem 3 anos que ele está. Acho que ano passado ele não estava, porque a gente pensou que ia perder de vez. Só que daí agora, esse ano, teve o empenhamento da despesa. Então, a gente lançou aqui de novo. Entendeu? Então, é assim que funciona. A gente tem expectativa, mas não tem a certeza. Às vezes paga. Tá, mas às vezes não paga. Pro caso dessa transferência do convênio estadual, o deputado faz a emenda dele e não, a cobrança não é semelhante com o município, né? Como a verba é uma emenda individual também, né? E portanto impositiva, o Estado não precisa executar também dentro do ano fiscal? Nem sempre, porque no orçamento do Estado não é impositiva. Tanto é que a gente tem a plataforma chamada Sem Papel, no governo de São Paulo. Acho que qualquer um consegue criar uma conta lá e acompanhar. A gente tem lá no status da emenda, valor, o autor, né? E tem algumas que estão lá, prioritária de governo? Sim. Prioritária? Não. Então, eu acho que é mais uma questão política. Agora, no caso municipal, por que se paga? Porque o recurso já está na mesma conta. Não tem um repasse de uma conta para a conta da prefeitura. Já está na conta, entendeu? É diferente do Estado, que tem que assinar um convênio com o município e fazer o pagamento do convênio. E também, às vezes, não faz. Então, por isso que a gente fica aqui no orçamento, mas não tem o financeiro correspondente. Perfeito. E a última pergunta, garanto que é a última. Quando que começou a ser elaborado a LOA? Quando que você começou a participar da elaboração da LOA? Só para a gente saber. A LOA eu recebi quinta-feira passada. Tá, mas o processo anterior de planejamento não existiu, é isso? Não. Tá, beleza, obrigado. Então, o próximo é o Dan Barros. Microfone, Dan, tá desligado. Legal. Eu queria falar rapidamente também, não sei se eu ouvi bem ou se eu entendi errado, mas houve uma indicação da possibilidade de usar recurso dessas leis emergenciais, aí, Aldir Blanc e tal, para dar suporte nas metas que o município já não executa com habilidade com o próprio recurso, é isso? Não, na verdade isso é vedado por lei. A gente é obrigado a investir a mesma quantia que a gente investe na cultura. Eu estou dizendo em potencializar, diferente, não substituir. Mas mesmo potencializando parece um pouco imoral, porque esses processos são band-aid, né? Esses processos, essas leis são... Eu acho até que essas leis são vergonhosas para os municípios, no final das contas, porque a ideia é que não precisasse dessa intervenção para que houvesse fomento. A ideia é que o fomento viesse de dentro do orçamento e fosse uma coisa crescente, estável, e não fosse necessário todo ano uma nova implementação de uma lei específica para ajudar o coitado do artista, que só assim consegue ser ouvido. E isso não é só uma questão do Taubaté. O que eu penso é que município saudável, futuramente, não vai precisar de Aldir Blanc, não vai precisar de PROAC. Essa é uma utopia? É. Mas eu acredito que esse é o santo graal. Mas o que a gente tem hoje é que, na verdade,
essas leis são band-aids, são remendos de um processo viciado administrativo, falando de forma nacional, que não enxerga quem não tem voz, e quem é pequeno, e quem produz cultura. Então, eu me sinto um pouco até aviltado quando escuto a possibilidade até de usar como potenciamento, de forma potencial, uma hipótese. Eu me sinto até um pouco aviltado, porque já é tão recente. É como um viciado em drogas que tem 2 filhos, que além de não trabalhar e sustentar os filhos, ele usa o Bolsa Família para ir lá comprar droga. É assim que eu vejo uma coisa desse tipo, assim, porque o município não precisa não deveria pensar em mexer nesse recurso. É uma sensação que eu tenho. E eu acredito que vai acontecer um momento onde não vai ser necessário uma pressão federal para que o município distribua de alguma forma, mesmo sob fiel auspício da lei, né? Que hoje tem que ser assim. Se não travar legalmente, voa pelos dedos do artista. Então, eu queria só deixar registrado que eu acho que a gente não devia nem pensar numa coisa dessa, porque a ideia é que o município seja saudável e não precise desse tipo de band-aid dentro do que a gente chama de fomento cultural, né? Mas eu entendo o que você tentou apresentar, Fernando. Só digo assim que eu, como ator e produtor cultural na cidade, sei que meus amigos, eles pagam água, pagam luz, pagam internet, eles vivem durante o ano tentando ensinar a cultura para os seus, na marra, na porrada, esperando uma data para poder se apresentar e ganhar uma grana. Mas durante todo o ano o artista está lá, durante todo o ano ele está na vida dele. Então, essa concepção de cultura que vira, de Secretaria de Cultura, que vira uma gestão de eventos, né? Isso é uma coisa que a gente acredita e vai. Eu tenho sentido que vai melhorar, vai mudar. Isso precisa mudar. A cultura de uma cidade não é pagar cachês milionários e gigantescos para quem vem de fora. A cultura de uma cidade não é uma festa super prestigiosa e bonita uma vez ou 2 no ano. A cultura de uma cidade, ela é efervescente, diária, e ela precisa ser bancada, mantida pelo cofre público, pelo município, porque isso é cultura real, né? É o mestre de cultura que está todos os dias lá no lugar, no espaço dele, e etc, e etc, e etc. Era isso. Desculpa, me alonguei. Então, o que eu penso é o seguinte, a cultura com a Aldir Blanc, ela vem seguindo uma tendência dos repasses fundo a fundo, né? A gente está no Pacto Federativo, né? Município, Estado e União, e eu, particularmente, eu discordo, porque eu acho que não tem problema nenhum a União também investir dessa forma descentralizada, porque a gente está no Pacto Federativo. Porque se fosse assim, o SUS também funciona da mesma forma. O SUS, o SUAS, que é o repasse da União, para os estados e para os municípios. Então, a gente está seguindo uma tendência desde a Constituição de 88. E só agora que chegou esse cofinanciamento, vamos dizer assim, da União, que já tem também, a Lei Rouanet, tem outros mecanismos, né? Mas desse formato de fundo a fundo, que é repassar o dinheiro para o município executar e para os estados, segue muito o SUS. A gente vê os repasses que o SUS faz, né, do governo federal para o estado, para o município, também funciona dessa forma. Entendeu? Agora a gente tem que lidar com isso. Mais alguém? Podemos... Tem uma pergunta pelo chat da Natália Reco. Fernando, o Conselho de Patrimônio também poderá opinar sobre a LOA 2025? E serão previstas ações para a preservação do nosso patrimônio tombado? Ô, Natália, fogo amigo não dá. Brincadeira. Na verdade, o prazo nosso está estourando, né? Eu tenho que devolver essa LOA amanhã cedo, no máximo, para a Secretaria de Governo. Então, a gente não consegue passar isso pela Secretaria, pelo Conselho de Patrimônio a tempo. Tá?
Mas, assim, na verdade, o Sistema Municipal de Cultura, ele exige que a gente faça essa conversa, né, essa aprovação aqui no Conselho de Cultura e não no Conselho de Patrimônio. Seria o mundo ideal? Concordo, mas a gente não tem tempo hábil para isso. E a gente não tem aqui, de forma explícita, né, essa previsão para se colocar recurso na questão do patrimônio. Que nem eu falei, mas pode ser que possa vir a ter, porque a gente já conseguiu algumas coisas, né? Exemplo do Santa Leixo, que a gente fez uma captação de recursos, etc. Também tem o Plano Municipal de Preservação do Patrimônio, que também vai ser encaminhado para a Câmara, né? Que lá tem um fundo também de patrimônio, que vai ser criado, né? Regulamentado, enfim, com algumas previsões de angariar recursos também. Eu acho que vai em paralelo, mais ou menos. Embora a gente consiga também, pelo orçamento da cultura, fazer investimento quando tem a questão do patrimônio. Então, o próximo é o Ângelo. Assim, eu tô com uma dúvida, porque eu li a pauta aqui O Fernando falou uma coisa importante aí. Eu li a pauta dessa reunião ordinária e tá aprovação da LOA, né? E se não aprovar aqui, o que acontece? Vai ser encaminhado para a Secretaria de Governo com a ata da reunião. O que acontece aí com eles lá. Sei. Não, porque isso é pertinente, porque tem a ver com aquela pergunta que eu fiz para você anteriormente sobre quando que começou o planejamento, né, do orçamento. É uma pauta, a gente já conversou sobre isso pessoalmente, em reuniões públicas, etc. A gente já conversou sobre isso, que o Conselho de Cultura, tá lá na lei, deixa eu ver qual é o artigo, não lembro qual é o artigo. As competências do Conselho, né? O Conselho constrói junto com a Prefeitura o orçamento, né? E aí o que a gente está vendo aqui é uma impossibilidade de construção, efetivamente, porque você disse na sua fala, recebi o orçamento na quinta-feira, né? Então você recebeu, você disse ali em algum momento que você conseguiu fazer uma movimentação de recurso no fundo, né? Alguma coisinha assim, era 18 mil, consegui levar para 21 mil. Então você conseguiu fazer uma manipulação da proposta do orçamento de quinta-feira para cá. Você tem que dar uma devolutiva amanhã, né? Mas o Conselho efetivamente não vai ter tempo de colaborar para a construção disso, né? Uma vez que tudo que eu entendi aqui na sua fala é que o único espaço para manipular recurso foi dentro daqueles 3, 4 mil reais que você conseguiu manipular ali para o fundo, né? E pelas falas que eu ouvi aqui, né? O Sandro ele tocou num ponto tão importante, né? Que é a questão das metas estabelecidas ali na 4ª Conferência Municipal de Cultura. Acho que o ponto alto dos questionamentos aqui foi esse, né? Se a gente tem metas, e as metas elas foram aprovadas em conferência, e eu lembro que, salvo engano, todas as metas da conferência, alguém me corrija aí se eu estiver enganado, foram aprovados por unanimidade, né? Todos os presentes inscritos votantes aprovaram as metas. Então é uma pactuação entre poder público e sociedade civil. E elas não estão contempladas efetivamente, né? Pelo menos não explicitamente, nessa proposta de lei que vai ser entregue à Câmara. Então eu queria entender isso, né? Como que está se dando a participação do Conselho na construção da lei orçamentária, uma vez que ela está sendo apresentado às 8 horas da noite para o Conselho e vai ser entregue amanhã, provavelmente no primeiro horário do dia, né? Como é que o Conselho participa da construção do orçamento se você mesmo recebeu uma semana antes de entregar, né? Como que a gente garante a legitimidade da participação do Conselho? Porque senão é só
é só pro forma, senão a gente está aqui só ouvindo qual vai ser a proposta ou uma antecipação de que vai ser a audiência pública que deve acontecer ainda nos próximos dias. Aliás, também pergunto quando que vai ser a audiência pública, né? Então, eu tô fazendo um esforço muito grande nesses últimos anos para tentar entender isso. Como que o Conselho vai colaborar com a construção do orçamento se nem a Secretaria constrói o orçamento? Porque você disse que recebeu na quinta-feira, então ele já veio pronto. Você só teve possibilidade de movimentar ali algum pouco recurso, como você disse aqui, e todo o resto já veio pronto, né? Como que o Conselho, como que a gente, sociedade, participa da construção do Conselho e do orçamento e garante aquilo que está na lei do Sistema Municipal de Cultura e garante que vai efetivamente acontecer o que foi previsto na Conferência de Cultura. O Sandro ele fez a pergunta-chave, né? Como que a gente garante o cumprimento das metas estabelecidas na conferência, se a gente não consegue nem construir um projeto de lei orçamentário, um planejamento? Bom, com relação à formatação da LOA, isso é uma prática, uma política de gestão da secretaria que elabora, né, essa peça orçamentária, e isso há muito tempo, né? Eu acredito que a gente vem avançando na medida que eu acho que essa questão de trazer ao debate, eu não me lembro de ter acontecido antes de eu entrar lá como secretário. Acho que é o primeiro ponto. Acho que é o processo de amadurecimento que a gente tem que fazer. Inclusive, essa questão de vir pronto é porque boa parte ali, 80%, não sei, não calculei, já são as despesas obrigatórias, né? Então, vamos dizer o seguinte, eu vou trazer aqui um exemplo, 14 milhões para a gente debater qual é a melhor forma de usar 14 milhões. Só que já tem que prever as despesas obrigatórias, né? Que é folha de pagamento, os contratos vigentes, despesas de custeio, etc., que a secretaria que elabora essa peça tem lá muito mais fácil. Então, já parte dessa premissa. Eles já colocam as despesas obrigatórias porque a gente tem que ter responsabilidade com relação à LOA, no sentido de que as despesas obrigatórias é questão de prioridade. Eu não posso deixar o servidor sem pagamento. Eu tenho que prever no orçamento o pagamento, né, de todos os benefícios e tudo que acontece. Então, eu acho que a gente vem no processo de amadurecimento dessa questão, até de entendimento, né? Eu acho que trazer aqui para vocês a possibilidade que a gente tem de fazer uma coisa ou outra, mínimo que seja, já é um grande avanço, porque isso acho que nunca teve. Agora, por exemplo, também a gente não pode agir de forma irresponsável, por exemplo, se eu tirar esse valor aqui de 645 mil, que são para os eventos culturais, aí estaremos sendo sacana com a gestão futura, porque não vai conseguir cumprir o calendário oficial, que muita gente já vive na expectativa. A gente fala assim, a gente critica os eventos, beleza, mas tem muita gente que gosta, que espera, passou a ano inteiro esperando aquilo ali. Então a gente tem que agir com essa responsabilidade também, ao meu ver, né? Então, essa margem que a gente tem aqui para debater, por exemplo, 16 mil ali do SICPRO, que eu vou jogar na Aldir Blanc, beleza, já consigo mandar mais 16 mil para o fundo. É uma decisão que legal. Então, acho que a gente está em processo de amadurecimento, não tem outra resposta para isso. Beleza? A gente já está terminando, já está indo quase 10 horas. Eu acho que meu querido 9. amigo, a gente tem mais alguém para falar? Não, né? Tem só mais uma mão levantada da Rosângela. Por favor, Rosângela, se você puder ser breve para a gente poder dar encaminhamento para isso, porque são quase 9 horas, né? A gente começou às 7. É rapidinho mesmo. A única coisa, como disse o colega, na minha ignorância, o que eu não consegui entender é por que é colocado num orçamento, que nem tem coisas que são colocadas no orçamento, mas essa verba não vem. E tem que continuar colocando, e anos, e se essa verba demorar anos, porque é uma coisa que, dentro do orçamento, a meu ver, na minha ignorância, fica previsto. Então, o que poderia ser usado para outra coisa, por que a verba não veio, até quando? Existe
um prazo? Ah, não veio 3 anos, então vamos parar. Ou tem que sempre continuar? Rosângela, toda despesa aqui, constante, ela está associada a uma estimativa de receita, né? Por exemplo, a gente fala de fonte 1, que é quando tem um aqui na coluna, a gente está vinculando essa despesa a uma arrecadação, uma possível arrecadação da prefeitura. E quando a gente fala desses recursos que não vêm, é arrecadação, mas não é arrecadação de tributos, né? Não é imposto, é o repasse do Estado ou da União. Então, a gente está vinculando essa despesa a uma possível receita que é um repasse do Estado ou um repasse da União, que às vezes não vem, que às vezes o Estado ou a União não paga. E a única forma de não colocar é quando esse processo for arquivado pelo cliente. Por exemplo, essa despesa aqui da Festa Vicentinho. Aí o governo do Estado chega para mim e fala, vou arquivar essa emenda e não vou pagar. Né? Manda um ofício para a gente, pode esquecer isso aí. Aí não precisa ter mais aqui no orçamento. A gente coloca até por questão de economicidade mesmo, porque se está previsto ter a possibilidade de vir, ele não vai consumir um valor do tributo municipal, entendeu? Ele não está substituindo o valor. Se não tivesse ele aqui, não ia somar em outra despesa, ele ia sumir, entendeu? Ele está aqui porque tem a previsão dele chegar, entendeu? Ele não vai sair daqui e ir para outra despesa de fonte 1, que a gente chama, que é o tesouro, né? Entendeu? O triste é a expectativa, né, que fica. É expectativa, isso. Agora, se o Estado falar para mim assim, não vou pagar isso aí, pode esquecer, aí ele tira. Porque é muito mais fácil a gente já manter aqui do que vir o recurso ano que vem e ter que passar pela Câmara. Aí gera um processo, adequação orçamentária, aí gera gastos, até inclusive, né, de ter sessão lá para aprovar isso, entendeu? Como é uma previsão, a gente já manda junto com a LOA, já tramita junto. Agora, se não está previsto e chega, aí eu tenho que montar um processo, ir lá na Câmara, entendeu? Aí vai gerar gasto. Nossa, tá ok então, Fernando, obrigado. Entendeu? Resumidamente é isso. Podemos avançar então, gente, senhores, senhoras? Ô Danilo, a gente tem aqui quórum para fazer a votação? Deixa eu confirmar aqui, Pedro. Nós temos aqui 16 membros. Então, nós temos sim. Então, eu vou colocar a LOA para votação. Os que estiverem de acordo com o projeto, que fiquem como estão, e os que estiverem contra, que se manifestem. Pois não, Jonathan? Estão se manifestando. Levantar a mão é o que é, gente. Manifestação. Não está de acordo. No caso, eu levantei a mão por não estar de acordo. É porque não está de acordo, é isso? Não entendi. É se manifestar. Quem ficar sem levantar a mão, está a favor. Quem está contra, coloca a mãozinha. Eu não tô, eu tô contra. Peraí, desculpa. Isso, levanta a mãozinha ou se manifesta quem não está de acordo com ela em si. Com a LOA, com o que foi apresentado. Pode contar, meu querido Jonathan? Posso sim. Um segundo. Tem, pelo que eu vi aqui, são 4. Jonathan, Mike Marques, Wesley Madonna e Ana Paula Vaz Boixá. O restante, aprovado, então? Não, o Dan também não está de acordo. O Dan Barros acabou de levantar a mão, então são 5. E o Wesley é suplente do Mike. Então são 4 apenas. Então são 4 que o Wesley não... Como o Mike está presente, o voto do Wesley não conta. Portanto, 4 votos. Conta. Então, está aprovado? Está aprovada. Então, declaro a LOA aprovada. Obrigado, secretário. Tem alguma coisa mais a dizer?
Então, eu que quero agradecer o espaço de poder trazer aqui para vocês a discussão. Eu acho importante esse processo, até eu entendo quem votou contrário, tá? Eu entendo de verdade. Tem algum... Eu também gostaria que fosse muito melhor, mas é o que a gente tem, né? E vamos continuar trabalhando, vamos esperar que a gente consiga cada vez mais ter mais recursos aí para a cultura, beleza, pessoal? Grande abraço. É bom deixar claro, Fernando, que não tem nada a ver com o pessoal. A gente entende seu trabalho e tudo. É só um desagrado, porque eu me sinto muito incomodada de dizer uma coisa aprovação se eu não vejo nada dentro daquilo que a gente conversou na conferência, como foi falado antes, que era a questão das bibliotecas, questões culturais, uma cidade que tem um título de capital da literatura infanto-juvenil, eu estou falando agora do meu peixe, especificamente, não ter nada assim, efetivamente nisso. Então, me incomoda. Eu sei que não tem nada a ver com você, gostaria que melhorasse mesmo. Eu acho que a gente está aqui para fazer isso mesmo. Política se faz assim, do jeito que a gente está fazendo. Fico muito feliz com isso que está acontecendo, fico muito feliz com o questionamento de todo mundo, só que eu não me senti confortável. Só foi isso, mas não tem nada a ver com você. Sei que já é um processo de melhoria que tem acontecido desse diálogo, que ele tem que ser amadurecido, mas foi isso que aconteceu. Agradeço, gente. Eu faço das falas da Ana as minhas, exatamente. Eu acho que houve um avanço muito grande em ter você como secretário, então a gente é muito grato por isso, a gente vê esse avanço, porém não tem como, ainda é um avanço muito, nessa questão da LOA, o avanço ainda é muito pequeno. Eu acho que ainda precisamos uma reconstrução, uma coisa, precisamos de uma construção mais conjunta. E aí, exatamente, nada contra você, o seu trabalho está magnífico, a gente agradece muito, mas ainda estamos de desacordo em algumas questões. Beleza, gente, eu vou sair antes que alguém mude o voto. Tchau. Mas, Fernando, fica aqui também a palavra desse presidente, o agradecimento desse presidente pela transparência, né, pela conversa e pelas iniciativas de incluir mais o Conselho nas decisões efetivas, né, das políticas culturais. A fala que o secretário tem dado de protagonismo ao Conselho é sem precedentes, é muito importante, é um gesto político muito importante, né, muito corajoso, né, diante do que a gente já ouviu, e, de qualquer forma, mesmo que tenha sido com todo esse atraso, já é mais do que nós tivemos antes. Nós nunca tivemos essa apresentação de LOA, então é um avanço, e certamente daqui para frente a gente vai ter forças para conseguir com que a gestão que se iniciará em breve avance nesse caminho. Muito obrigado, secretário. Falou, pessoal, grande abraço a todos, bom trabalho aí na continuidade da reunião. Aprovado com ressalvas. Fechou? Fechou. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Vamos para o segundo item Eu preciso fazer duas coisas rápidas. A gente precisa... Vamos pular a devolução, a devolutiva, vamos deixar para uma próxima sessão. Posso só antes fazer a aprovação das atas? Isso, a gente precisa fazer. Eu mandei junto com a convocação 2 atas, só queria confirmar se todos estão de acordo, né? Se todos estiverem de acordo, só não se manifestar. Se alguém tiver alguma ressalva, por favor, se manifestar. Então, está aprovado. Aprovado as 2 atas. Como a gente já avançou muito aqui no tempo, a gente vai deixar o restante dessa pauta para a próxima sessão. Tudo bem? Concordo. Só queria lembrar uma observação que a gente, Pedro, conversamos sobre fazer aí um manifesto, já que a gente tem período de eleição. Esse manifesto não tem nada a ver com partido ou com alguém específico, mas a gente fizesse cada parágrafo dizendo o que a gente gostaria que tivesse para os próximos eleitos, tanto na Câmara como Prefeitura. Né? Eu fiz 2 parágrafos que tem a ver com... E cada setor fizesse nos seus parágrafos, a gente fazia um texto e a gente divulgasse isso. Ana Paula,
Se me permite aqui, então eu vou propor uma coisa aqui para o plenário apreciar, fazer uma comissão para preparar um documento do Conselho, um manifesto do Conselho, visando, obviamente, a continuidade, falando do papel do Conselho, as ideias, para que a gente possa apresentar, não necessariamente na eleição, mas para a próxima gestão, né? Para o próximo gestor, com certeza. Então, eu coloco para votação, se vocês permitem que essa proposta seja, se a gente possa montar esse conselho, se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Bom, ninguém. Podemos montar aqui uma comissão? Então, quem quer se inscrever nessa comissão? Já convoco a Ana Paula. Danilo. Ô, Dan. Oi, estou te ouvindo. Não, o Dan Barros também, você não vai, você vai entrar eu também, eu ia colocar ele também. Eu ia colocar ele sem ele estar presente. Dan, na comissão do manifesto. Estou dentro. Quem mais se prontifica? Ana, Dan, o Leandro também se colocou à disposição. Só vamos pedir para não engordar o time, para vir gente que vai estar junto. Isso. Jonathan, bora, Jonathan. Eu me disponho a estar junto também. Eu estou à disposição. Foi o Márcio que falou lá sobre a conferência? Bora! Então, maravilha. Então, está formada a conferência, a comissão para fazer o nosso manifesto do Conselho. E vamos deixar, então, o restante da nossa pauta para a próxima reunião. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu deixo uma palavra aqui, mais 4 minutinhos aí. Se 2 pessoas quiserem falar, a gente termina aqui. Então, o Leandro pode falar e depois eu gostaria de falar também. E tem mais uma ali. Podem falar, então. Pode começar. Falar? Eu vou organizar aqui. Vai o Leandro, o Abraão, a Lina e eu falo por último. Pode ir lá, Leandro. Eu gostaria de propor que seja agendado uma nova reunião, visto que hoje foi basicamente para falar sobre a LOA, né? E para a gente não esperar mais um mês, porque eu acho que tem muita coisa para a gente conversar ainda. E também gostaria de propor aos conselheiros que apresentem um panorama de como está a sua setorial, né? Se estão conseguindo falar com a base, quais são as dificuldades, e também que seja possível apresentar algumas sugestões de metas para compor o Plano Municipal de Cultura. Por exemplo, eu já tenho aqui algumas coisas que eu acho que contemplariam as pessoas que eu represento, e acho que seria essencial que elas estivessem dentro do Plano Municipal de Cultura. Acho que cada setorial poderia já ter um rascunho, uma expectativa do que gostaria de encontrar lá. Não que vá, né? Mas uma expectativa. É isso. Boa noite. Posso fazer um gancho aqui na fala do Leandro? É excelente a sua ideia, Leandro, mas é só para avisar. Lógico, as setoriais que já puderem indo se movimentando, fazendo esse levantamento, é excelente, mas é só para lembrar que haverão reuniões setoriais, né? Haverão reuniões para a elaboração do plano de cultura por setores. Vai ter esse momento em que os setores vão ser ouvidos. E quanto mais coisa tiver, já vai ser incluído, sim, com certeza, tá bom? E eu também deixar um pouquinho, porque a gente está fazendo agora essas reuniões setoriais, já nesses locais, vai ter mais essas outras, para a gente também, senão a gente vai ficar abarrotado de uma série de reuniões. Acho que também a gente tem um pouquinho de cuidado, porque a maioria aqui também tem outros trabalhos, acho isso. Eu gostaria de fazer um pedido para a Natália, queria pedir acesso ao banco de dados da Secretaria relacionado aos músicos da cidade. Dan, eu também não tenho acesso, mas se você fizer um pedido... Não, acho que o conselho faz um pedido formal, aí o conselho pede, né? Aí a gente fornece, sim, acho que não tem problema. Se eu tivesse acesso, eu disponibilizava, mas eu também realmente não tenho, tá bom?
vou seguindo para a gente, por causa do horário, tá? Abraão, por favor. Gente, rapidinho, eu não vou passar todo o detalhamento aqui, mas eu já falei com a Ana hoje. A gente vai ter um grande evento de literatura aqui no próximo mês. Em breve, nas redes sociais, a gente vai divulgar toda a programação, tá bom? Mas vai ser aqui no Sesc, totalmente gratuito. Em breve, aí, acompanhe as redes sociais do Sesc Taubaté, vocês vão ter mais informações. Obrigado, Bruno. E manda pra gente lá no grupo do conselho também. Fique à vontade, tá? Tá certo. Obrigado, gente. Lina? O que eu vou falar é bem rápido também. Na comissão de comunicação, nós estamos querendo recolher as datas dos eventos que vocês têm para fazer a comunicação através das redes sociais do conselho. Então, eu gostaria que, se possível, quem tivesse algum evento aí nos próximos dias que o conselho precisa divulgar nas redes sociais, por favor, já publiquem lá no grupo para a gente poder colocar no cronograma da comunicação. Maravilha. Maravilha. E aí, agora eu vou aproveitar que eu sou o próximo. Eu gostaria muito de parabenizar as duas comissões. Primeiro, a comissão do plano, que está fazendo um trabalho muito legal, muito bom, em todas as reuniões, está fazendo um trabalho árduo, maravilhoso de questionamento, assim como foi a nossa reunião hoje de questionamento. Então, de verdade, parabéns. E a comissão de comunicação, assim, de um trabalho exemplar. Eu estou, de verdade, admirado com o trabalho dessa comissão de comunicação, que está sendo único desde que eu entrei no conselho. Então, de verdade, eu acho que fica a ressalva aqui de parabenizar o trabalho de vocês. Muito legal. E salientar que uma coisa que a Monique falou lá e levanta também o que o Dan falou nos questionamentos é que a importância dessas comissões exatamente em relação ao bater na ideia de que o Plano Municipal de Cultura precisa contemplar essas áreas que não estão sendo contempladas. Ele precisa ouvir e dar voz para essas áreas que não estão sendo contempladas. Então, esse é um trabalho nosso também, a gente precisa fazer com que esse plano, daí pegando o gancho da parte de parabenizar o trabalho de vocês, porque vocês estão fazendo isso, mas é só salientar para que a gente continue com esse trabalho de divulgação e só fazer um adendo, eu precisava das pessoas da Comissão de Artes Visuais, de Artes Cênicas e de Música, porque eu conseguia uma abertura na Feira Camargo para que a gente possa conversar, fazer uma reunião com os trabalhadores e alunos de lá. Então, a gente só precisa... Eu vou passar depois para o Danilo, secretário, que a gente vai precisar fazer só um documento oficial de solicitação, mas eu já conversei de antemão com a diretora e ela abriu as portas lá para que a gente possa acessar, ouvir, conversar, porque lá é um lugar de passagem muito grande de pessoas, então a gente consegue ouvir bem tanto os músicos, tanto a parte de artes plásticas e a parte de artes cênicas. Então, assim que a gente tiver uma data de a gente conseguir agendar, e aí essa data eu vou conversar com vocês para a gente poder estar lá. Maravilha. Sim, perfeito, Jonathan. Faço minhas as palavras do Jonathan. Agradeço a participação de todo mundo. Acho que foi uma reunião muito rica. Vamos chamar uma reunião extraordinária em breve. E ficamos por aqui essa noite, senhores e senhoras. Boa noite a todos e até a próxima reunião. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa Dan, noite, o Ângelo boa mandou noite. um link no chat que eu copiei e mandei no nosso grupo do WhatsApp. Mas dos eu artistas falei para aprovados. ele que esse link ele é mudo, porque ele existe só com os nomes, esse do banco de dados tem os nomes das pessoas, mas não tem uma fonte de contato. Então, De proteção de dados. Isso.
Hoje foi um dia muito interessante, assim. Gente, vamos que vamos descansar. Foi ótimo estar com você, gente. Até mais, hein? Boa noite, gente. Obrigado por Pessoal, mesmo. quem quiser consagrar ayahuasca, sexta-feira vai ter uma cerimônia aqui em casa, tá? Ótimo. Vou aí. Abraço, gente. Tchau, tchau. Gente, obrigado, Dé.